Nasceu a 2 de maio de 1937. Natural do Funchal, o professor José Muniz é um dos nomes mais consagrados do desporto nacional. Orientou as seleções jovens de Portugal e várias equipas do sul ao norte do país, desde a primeira divisão aos regionais. Fui jogador do Sporting da Madeira muitos anos, depois teve uma lesão grave aos 25 anos, como jogador do Nacional, guarda-redes do Nacional. Tive alguns problemas, teve lesões agravadas e acabei por fazer um curso de treinadores aos 30 anos. Mas foi há 15 anos que deixou a profissão por que mais lutou. Professor, mas antes treinador de futebol, José Muniz recorda. Ser professor de educação física foi a maior contrariedade que eu tive. Repare, os professores não entravam no futebol. Eu fui o baluarte da luta para a gente entrar lá e tive grandes problemas. Arranjaram problemas de toda a maneira, porque era só jogadores, e mesmo assim eram os jogadores do Benfica e do Sporting que eram treinador. Naquela altura era difícil um treinador qualquer ser treinador de futebol numa primeira liga. Mas eu enfiei-me lá, desculpa a expressão, e consegui levar a minha avante. Muniz, ou melhor, o professor José Muniz, foi treinador das seleções jovens de Portugal, de entre muitos outros projetos. Orientou subidas, manteve equipas e não esqueceu a sua seleção da Madeira. Ganhamos a liguilha com o Montijo, subimos à Primeira Liga, tive um ano na Primeira Liga, quase um ano inteiro. Subiu a Académico de Viseu à primeira divisão 2 vezes e à Segunda Liga uma vez. Subiu o Penafiel, fui campeão nacional pelo Penafiel na Zona Norte, fui campeão nacional pelo Académico de Viseu na Zona Centro. Por aí começou toda a minha carreira, ganhei uma sorte de taças de honra, ganhei a Taça de Madeira, ganhei a Taça de Leiria da Associação de Futebol de Leiria, ganhei a Taça da Associação de Futebol de Setúbal, orientei a Seleção Nacional de Juniores, Juvenis e Iniciados. Fui num combate acabado, fui treinador da Seleção da Inatel de Portugal, contra um jogo Portugal-França, fui treinador da Seleção da Madeira, aqui no Madeira-Suécia. E o currículo abriu-lhe portas. Diz ter sido um dos treinadores mais bem pagos do seu tempo. E lembra uma noite de grande negociação que lhe valeu mais 5 contos no contrato. Eu era dos treinadores mais bem pagos em Portugal. Eu estou-me a lembrar, a propósito dessa conversa, tive uma noite a discutir por causa de 5 contos. Eu queria 55 contos e eles só me davam 50. E eu não mostrei, tive a noite inteira, acabou às 5 da manhã mais sério e acabei por levar a minha avante. Era dos treinadores mais bem pagos em Portugal. Era dos clubes grandes, eu era dos mais bem pagos. Atualmente treinador do Mónaco, Leonardo Jardim não esquece o professor e confessa que ainda hoje usa métodos de José Muniz. Na minha carreira desportiva foi das pessoas mais importantes, porque fui com ele. Fui adjunto durante 4 anos no Porto Santense, em Câmara de Lobos e na Camacha, e com certeza foi dele que eu absorvi muito do seu conhecimento. Algumas coisas hoje em dia coloco em prática. Antes de se transferir para o Mónaco, Costinha foi orientado por Muniz no Oriental, em Mexico e no Nacional. O José Muniz será sempre um treinador para mim especial. Não tive a facilidade de o ter mais a partir do momento em que o professor sai do Nacional, eu também saio para o Mónaco, e o professor, se calhar com a qualidade que ele tinha, porque fomos ver as equipas dele, mesmo na segunda divisão, nunca ficavam abaixo do terceiro lugar, ou subiam, ou eram por segundo, ou eram terceiro, andavam sempre ali, e portanto era um treinador com muita capacidade. Mas no futebol nem tudo são rosas na vida de um treinador. E no Amora, já na primeira divisão nacional, apareceram alguns espinhos. Posso dizer que no Amora tive 10 meses sem receber um plano de jogo. 10 meses, treinador na Primeira Liga. Portanto, eu vivia de facto em grandes dificuldades. Os jogadores fizeram uma brincadeira, aqueceram água, deitaram nos bidões e meteram-se lá dentro e tiraram fotografias. Foi uma montagem, brincadeira, mas que vai para os jornais e depois devorado. O Amora fez uma primeira volta com o pai do Mourinho, o Félix Mourinho. E entretanto eu saí do Académico de Viseu e fui para o Amora no início da segunda volta.
e chefei a equipa de terceira divisão. Depois mantive na primeira divisão no ano, fiz essa época, fiz a época seguinte outra vez na primeira e chafámos-nos. E depois ainda na terceira época estive lá até mais da segunda volta. Eu pedi admissão curiosamente aqui na Madeira. Aliás, vim jogar à Madeira com o Marítimo, mas mandei uma carta com aviso de recepção na sexta-feira a dizer que me metia. Porque pronto, havia situações, mas eu entendi que não tinha condições para continuar e que vinha à Madeira jogar. E há um acontecimento caricato também nesse dia, que foi que eu vim à Madeira, dei uma conferência de imprensa a seguir ao jogo, e a dizer que tinha pedido admissão, e o pagamento que me deram foi que não me pagaram o hotel. Com o hotel por pagar no Funchal após a derrota frente ao Marítimo, surge na vida do técnico o Penafiel, clube que acabaria por também subir de divisão. Já fui campeão do Penafiel, campeão, subi à primeira divisão, com o clube a dever quase 5 meses ordenados em atraso dos jogadores. Quase 5 meses, e fomos campeões. É uma coisa que dizia os jogadores, se a gente nem ganha, também é que nunca mais recebe nada. Se fosse para receber o que deixaram de pagar, eu tinha milhões para receber. Para Leonardo Jardim, trabalhar com Muniz sempre foi tarefa fácil. O professor tinha uma relação de muita proximidade e muitos jogadores acompanhavam-no quando trocava de clube. Ele era uma pessoa que gostava de ter uma boa relação com todos os seus jogadores, até uma relação de amizade. Muitos deles até transferiam-se de clube para clube quando ele acreditava nas suas potencialidades. Ele era um treinador muito próximo dos seus jogadores, que acreditava, como todos os treinadores, muito naquilo que eram os seus métodos de trabalho. E pronto, com os adjuntos sempre foi uma relação muito próxima aos poucos e poucos, quase uma relação familiar que eu tenho com ele. E devido a essa ligação entre treinador e atleta, Costinha recorda que esteve com um pé na Ilha Dourada por causa de José Muniz. Eu ia com o professor para o Porto Santo. Eu ia trocar o Oriental da segunda divisão B para o Porto Santo da terceira. Na altura era para o Porto Santense, com um projeto de subida. E eu lembro-me, eu gostava tanto de jogar, da forma como ele treinava, da forma como ele fazia os jogadores evoluírem, que eu ia sair da segunda B para a terceira divisão. E é quando estou de férias, o professor me telefona, me diz que já não íamos para Porto Santo, íamos para Machico. E fomos para Machico para a segunda divisão B e naquela primeira época ficámos em segundo lugar e não subimos divisão por manifesta infelicidade. Andamos ali muito perto e não conseguimos subir divisão, subiu o Beja, mas é óbvio que o facto de o professor me ter convidado me levou para a Madeira. Ele é o responsável por isso. Aos 83 anos, José Muniz trabalha para uma cadeia de supermercados regional. Diz que, sem olhar o trabalho de campo, ainda tem muito para dar ao futebol. Eu até me surpreendo-me, não estou a oferecer, como é evidente, até me surpreendo que não tenham vindo buscar, porque eu, neste momento, sentia-me capaz de fazer tudo no futebol, menos treinador de campo. Mas ninguém me quer. Mas podia ser fazer o trabalho de manager, de olheiro, de, sei lá, tanta coisa no futebol que se faz hoje. Mas também estou bem assim, não é? E para que não se esqueçam, do alto da sua sabedoria, o professor José Muniz deixa a lição para a vida. O futebol é onde a gente vai buscar os exemplos todos. Tudo é parecido, é engraçado. E depois fui professor, lidei com milhares de alunos, fui patrão, lidei com dezenas de empregados, fui treinador, lidei com centenas e centenas de jogadores. Mas pronto, mas o futebol não tem amigos. O grande problema é esse. É que ninguém é amigo de ninguém no futebol. Quer saber se ganha.